Bom, então bem-vindas ao Ambulatório Integrativo do Grupo Vigiaia Rei Ambulatorial. Então hoje a gente vai ter um tema que reverbera, assim, acho que em todo o grupo, né? A origem desse ambulatório acabou vindo com muito carinho desses nossos queridos irmãos. Então vamos lá. Bom, a palestra de hoje vai ter como um tema os animais e o reiki. O que será que eles têm para nos trazer? E como é que será que o reiki pode ajudá-los no processo deles? Então, vamos começar. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Camila Marques, sou médica veterinária, terapeuta integrativa, psicanalista integrativa, mestra de reiki e idealizadora e fundadora desse grupo. É interessante porque o que me trouxe o reiki, essa ferramenta que eu uso bastante hoje, foram os animais. Então, de alguma forma, eu preciso reverenciar a Sueli da ONG Humanimal, que é uma ONG parceira nossa, porque é ela que me apresentou o reiki, ela que me apresentou a Simone, que é a nossa mestra, e ela que me trouxe a possibilidade de usar essa ferramenta, primeiro nos animais e depois nos seus humanos de estimação. Então, agora eu tenho a honra de apresentar a nossa equipe, a equipe Vigiaia Rei Ambulatorial, que faz tudo isso dar certo, porque a gente tinha o nosso grupo presencialmente em São Bernardo do Campo e agora a gente está no molde online todas as terças-feiras, sempre com um tema e com a possibilidade de emanar o reiki. Então vamos lá. Bom, quando eu tive essa ideia, a primeira pessoa que me acolheu e que esteve junto comigo foi a Andréa Marangoni, a nossa querida mestra Padma Gautami. Então ela é mestra de reiki, artesã, terapeuta integrativa e também é fundadora desse grupo. Então, ela ao meu lado, há uns 3 anos atrás, a gente fundou os grupos de ambulatório que foram se modificando, e se tornaram o que vocês estão aqui tendo a possibilidade de estar conosco. As outras mestras que nos acompanham no trabalho foi a Deva Chandra, a mestra Celina Zaboto, mestre de Reiki terapeuta integrativa, que também foi um presente da Andrea, né? A Cel veio através da Andrea para compor a nossa equipe. Depois temos a Berta Barbosa, nossa querida Mani Prem, que vem também como mestra de Reiki e terapeuta integrativa compor a equipe de mestras. Então, nessa nossa equipe temos eu, Andrea, Celina e Berta como mestras de reiki, que vão aí estar conduzindo todo o trabalho de reiki à distância durante o processo que a gente vai convidar vocês para vivenciarem a meditação pós-palestra. Depois a gente tem as reikianas que fazem parte também da equipe, a nossa querida mediadora, Giovana Liane, reikiana nível 2, terapeuta integrativa, confeiteira e futura psicanalista, que está aqui mediando o nosso grupo. Temos a Suzana, reikiana nível 2, auriculoterapeuta, fitoterapeuta e artesã, e que vai ser a nossa próxima palestrante. Então, na semana que vem, nós vamos ter as plantas e o reiki. Então, a Su vai trazer para a gente a partilha dela. E temos também as nossas reikianas nível 1, a nossa querida Ivete, reikiana nível 1, fisioterapeuta, psicanalista, terapeuta integrativa, e a Elizabeth, que também é reikiana nível 1, psicóloga, neuropsicóloga e terapeuta integrativa. A Ivete vai vir na sequência da Suzana, trazendo a questão do reino mineral e o reiki. Então, a gente tem toda essa sequência de palestras, depois vocês podem ter acesso às palestras no canal do YouTube. Na semana passada tivemos a linda palestra da Elizabeth, trazendo o humano, as relações humanas e o reiki. Vocês podem ter acesso a esse material aí no canal do YouTube, tendo as aulas de todas elas gravadas. Seguindo, então vamos relembrar. Antes da gente entrar nos nossos queridos animais, vamos relembrar o que é o reiki e como é o reiki. Aquelas que estão aqui sempre já estão carecas de saber que a gente traz, mas cada palestrante vai trazer o reiki de uma forma. Então, o que é o reiki? A primeira coisa que eu sempre gosto de falar é que o reiki, ele é uma técnica integrativa e complementar que é reconhecida pelo Sistema Único de Saúde e pela Organização Mundial de Saúde como uma prática que pode ser associada a uma técnica tradicional. Por que associada? Porque o reiki não vai substituir um antibiótico, um medicamento, ele vai somar. Então, ele vai possibilitar a restauração do corpo físico, mas também do corpo energético daquele que tem acesso à técnica. E para você se tornar reikiano, existe um
processo que envolve níveis de reiki. Então, o nível 1, você se torna curador de si mesmo. O nível 2, você se torna facilitador do reiki à distância, do envio da energia à distância. O reiki nível 3 para fazer cirurgias de reiki e o reiki nível 3B ou mestrado para você se tornar mestre de reiki e a partir daí dar a possibilidade de outras pessoas que tiverem um chamado para essa energia se tornarem reikianos também. Lembrando que é uma técnica japonesa que veio de Mikao Usui e que trouxe uma possibilidade de fazer o quê? Unir a energia Reiki, a energia universal do Criador, com a energia vital, a energia que habita cada ser. Então, essas duas energias somadas formam o que a gente chama de Reiki. Então, a partir do momento que o reikiano é iniciado, ele se torna capaz de, através do olhar, das mãos, do sopro, do toque, ou à distância, se for do nível 2, auxiliar, tratar e somar aos tratamentos que forem instituídos para toda e qualquer enfermidade, seja ela física, seja ela mental, seja ela espiritual, seja ela ambiental, tudo que estiver tirando o nosso paciente do eixo. Então, isso é o reiki. Seguindo assim, a gente vai trabalhar o reiki para os animais. Então, como é que acontece com os animais? Como é que eles recebem? Quem que eles são? Então, vamos ver aqui. Bom, o que são os animais? A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a gente tem uma diferença entre seres vivos e seres não vivos. Então, os animais, assim como a gente, nascem, crescem, reproduzem e morrem. Só que existe uma variedade muito grande em relação à cor, tamanho, alimentação, ambiente e locomoção. O que isso vai ter a ver com reiki, Camila? Isso vai ter a ver a partir do momento que eu vou propor para aquele tutor ou propor uma sessão de reiki, um envio de reiki, eu vou ter que considerar esse processo. Eu tive recentemente uma experiência com um peixe papagaio, que é um peixe de um lugar que eu trabalho, e que ele estava ruinzinho e tudo, e que eu coloquei a mão no vidro do aquário para aplicar o reiki e ele veio na minha direção receber o reiki. Então, eu tive um processo de adaptação ao peixe. Eu ia colocar a mão dentro do aquário, pôr a mão nele? Não, eu vou me adequar. Então, isso é muito importante para a gente perceber a diversidade do reino animal como um todo, um reino que nós humanos também fazemos parte. Nesse interim, não podemos esquecer que existe uma origem taxonômica para isso. Existe uma cadeia para que isso exista. Então, a gente não pode esquecer de referenciar os animais invertebrados também. Então, aqui a gente tem os poríferos, que são as esponjas, os anelídeos, que são as minhocas, quinidários, que são as anêmonas, os vermes, as estrelas do mar, todos os caramujos, as aranhas, e aí sim, cão, gato, cavalo e todos os outros animais que a gente conhece. Então, o reino animal, ele é dividido entre invertebrados e vertebrados. Dentre vertebrados, temos nós humanos, classificados como mamíferos, e os mamíferos vão ser classificados também. Então, assim que é. Então, é uma diversidade muito grande e uma possibilidade imensa quando a gente pensa no reiki. Então, pensando nisso, como é que a gente segue aqui a aula? Como é que é? Então, os animais têm emoção? Tem muitos estudos hoje que têm trazido o termo da senciência e do bem-estar animal. O que é senciência? Senciência vem de capacidade de sentir sentimentos subjetivos. O que é isso? Para os animais, a gente não pode usar na ciência, depois no final, provavelmente a Vé vai trazer alguma coisa em relação a isso, a gente não pode usar em relação à ciência o termo de um sentimento que é humano. Então, por isso que quando você vai ler uma pesquisa que traz os sentimentos dos animais, a gente escreve sentimentos subjetivos e a partir daí a gente vai trabalhando. Hoje se sabe que o animal é capaz de sentir dor. E dor ainda para a ciência é um mecanismo muito forte, porque a dor traz o quê? Traz os sentimentos e as emoções que são mais fáceis de a gente entender. A alegria, a tristeza, a raiva, o medo, que são inerentes nos animais. Então, já é reconhecido pelo Sistema Único de Saúde também
os animais como seres que têm a capacidade de sentir. Portanto, eles sentem sim maus tratos, abandono e dor, ausência do tutor, como eles se ficam alegres, entusiasmados, simpáticos. Isso é uma coisa muito interessante para a gente perceber. Sim, o relacionamento que a gente tem com os animais vai despertar muitos sentimentos e vai trazer para a gente a possibilidade de troca real. Então, você tem um gato, você tem um cachorro, ele tá ali porque ele gosta de você. Se ele não gosta de você, ele sai fora, ele vai embora. Quantos tutores têm isso, né? Chegou alguém, o animal vai embora e tudo. Isso é uma coisa muito séria quando você percebe que o animal não é um humano de 4 patas. O animal é um animal, que veio de uma cadela, que veio de uma gata. Mas o que é importante? Uma vez que o humano, teoricamente mais desenvolvido, tem acesso ao animal, isso vai despertar nele, fisiologicamente, uma liberação de hormônios que vai auxiliar a se manter em bem-estar, a se manter saudável, a se manter feliz em toda a amplitude da palavra. Então, ter um animal em casa faz com que os tutores que o têm sintam-se mais relaxados e menos estressados. Por isso que é muito interessante aqui. Muitas pessoas acabam se sentindo sozinhas. E quando vem o animal acaba preenchendo esse vazio que é sentido e atuando, e aí agora eu ouso dizer como veterinária, trabalhando com eles, que eles acabam trazendo uma coisa que nenhum humano trouxe, que é o amor real, a entrega real. E isso é muito importante. Por isso que a nível de desequilíbrio, muitas pessoas trazem a fala que preferem os animais do que os humanos. E isso, no meu ponto de vista, é um certo erro. Por quê? Porque a gente está comparando o animal com o humano. O humano também é animal, né? Então seria... Não, na realidade, o animal, ele veio nos ensinar a lidar com as emoções, a ser verdadeiros. E a partir daí, essa interação se torna benéfica para os dois. Eles passando para o papel de professores, de mestres, e nós de aprendizes, e vice-versa. Isso troca. Então, essa que é a relação entre os dois. Então, como é que os animais impactam nossas vidas? Como é que é isso? Como é que você sente? Se você está assistindo, está aqui, de alguma forma você gosta de animais. Como é que isso é? Então, agora a gente preparou um vídeo, eu vou pausar agora, só me lembra depois de Bom, então, seguindo a gravação aqui. Então, os animais absorvem nossa energia e adoecem? Na realidade, no meu estudo como profissional, estudando um pouco da literatura dos animais, o que acontece? Como eles têm inerente deles a capacidade de ler o corpo, entender a linguagem do corpo e o quanto os tutores estão bem ou não, eles acabam fazendo um papel que é fundamental nessa relação de ambos, que é estar ali. Então, quantas vezes a gente se vê doente, a gente está triste, ninguém nem percebe, e aí quando você vai e você deita, o seu animalzinho vem do lado. O seu animalzinho põe a patinha em você para pedir carinho, ou de alguma forma o gatinho deita em você. Então, tudo isso faz com que a nossa conexão com eles seja diferenciada da nossa conexão com outros humanos. E isso faz com que a relação de troca seja mais forte. Então, quando o animal está ao seu lado, ele está te doando energia e recebendo de alguma forma. Se você está doente, está com alguma questão, ele entra como um doador de energia, ele pode sim ter alguma disfunção orgânica, alguma doença, que ocorre por conta dessa interação. Quando a gente pensa nisso, é minha culpa que o meu animal ficou doente? Não. Ocorreu toda uma questão de troca e a gente tem que considerar as questões genéticas, a idade, a alimentação, que são outros fatores que podem sim ocasionar doença. Mas nos meus últimos estudos, o animal que sabe muito mais fazer esse movimento é o gato. O gato tem o desenvolvimento da glândula pineal e através desse desenvolvimento ele consegue, através do ronronar, elevar a sua frequência vibratória e fazer com que essa troca de energia seja mais efetiva. Quando a gente pensa num cão, ele vai fazer a troca através do contato com a natureza.
pisando na grama, ó, o Flor Marques participando, claro, né? Pisando na grama, tendo contato com a natureza. Então, os animais absorvem sim a energia, mas esse adoecer depende de como eles estão e depende de como esse tutor os vê. Então, uma dica que eu dou para vocês que estão assistindo, nesse caso, que eu aprendi a grosso modo com uma gatinha minha, é que quando vocês não estão bem, deixar os animais um pouco mais longe, distantes de vocês, para que você consiga se reestruturar. Aqui que está online agora são todas reikianas, né? Que você consiga se auto-aplicar, para depois trazer os animais para perto. Isso evita com que a doença se instale por conta de alguma deficiência energética nossa. Então, seguindo essa interação humano e animal é algo muito forte. E nos últimos anos tem sido mais forte ainda. A gente está em regiões que os animais eles estão ocupando locais dentro da casa que antes não se ocupava. Alguns animais antes só ficavam no quintal, tinham a casinha, tinham a comida, mas ficavam fora. Hoje os animais estão vindo para a cama, para o sofá, cada vez mais próximos. Então, a gente tem uma relação mais estreita e os novos animais, assim como as novas crianças, estão vindo mais inteligentes, estão vindo mais prontos para o que está acontecendo no mundo. Seguindo aí, como é que o reiki pode ajudar esses animais? Eu posso aplicar reiki em animais? Como é que eles sentem essa energia? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, antes da gente trazer o reiki, a gente vai ter que revisar os chakras. Então, da mesma forma que nós, os animais têm 7 chakras disponíveis pelo corpo. A grande diferença é que quando você está aplicando num humano, você tem que virá-lo para fazer a sessão. Como o animal, em média, vamos pensar no cão e gato, eles são quadrúpedes, apoiam as patas no chão, nesse movimento o que acontece? O reikiano consegue pegar e aplicar, Flor Marques, aplicar energia em cima e embaixo, nos 2 chakras, lateralmente, diferente do humano que você precisa ficar virando ele. A grande diferença em tudo isso é o descobrimento e a participação do chakra braquial. Confesso eu a vocês que eu e a Andréa Marangoni, a gente ouviu falar do braquial faz pouco tempo até. A gente já estava trabalhando com 7 chakras, sempre trazendo eles como principais, mas quando a gente percebeu o braquial, eu fui estudar sobre ele. E o que eu descobri junto à Giovana que montou essa aula e trouxe essa pesquisa para nós? Que o chakra braquial, ele está exatamente na região escapular, tanto nos animais quanto nos humanos. E esse chakra braquial, em ambos, é o chakra que traz os relacionamentos. Para o animal, o relacionamento dele pode ser com a matilha, se é um lobo, ou com seus humanos. E para nós, humanos, com nossos familiares. Então, percebam a relação. Como aqui dói quando a gente está carregando um peso maior, né? Como dói quando eu estou carregando minha família no meu colo? Não é aqui. A Ivete é físio, no final ela pode falar melhor. Não é aqui que dói. Acaba irradiando. Então, esse nosso chakra braquial tem a ver com as relações e pode ser muito usado nos nossos queridos aí animais. Seguindo o reiki, aqui eu pus uma fotinho recente lá da CEAM. Esse cachorrinho chama Sadam. E ele tá paraplégico por conta de uma obstrução em coluna cervical, no pescocinho dele. Então, como é que eu posso usar? Como é que é? No reiki, para os animais, no meu ponto de vista, na minha experiência, é importante que você entenda o tempo dele. Nem todo animal te deixa tocar. Nem todo animal você consegue pegar e palpar. Mas o que é interessante? Trabalhar o momento presente. Eu tenho trabalhado muito, viu, Ivete? A nossa querida psicanalista Melanie Klein, que traz a importância do olhar. Então, tanto para crianças quanto para animais, a importância de você olhar para o animal e, nesse momento, você coloca a sua mão sobre ele e aplica o reiki. Desse lugar, o que acontece? Como que a gente percebe? A gente percebe que os animais, diferente dos humanos que ficam 30 minutos, 40, 1 hora na maca, muitas vezes uma aplicação de reiki dura 1 minuto. A gente já teve caso no ambulatório, né? 3 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Por quê? O animal ele consegue recarregar diferente da gente, porque ele não tem o corpo mental desenvolvido. Ele não pensa se aquilo vai dar certo, quem são aquelas pessoas. Ele simplesmente, se ele confiou no reikiano, ele se entrega para a sessão. E sabemos que o se entregar, o confiar, o se sentir seguro, faz muito, 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 muito
tem muita importância para que a técnica que você for fazer se desenvolva e tenha sucesso. É diferente do efeito placebo, que é você acreditar em algo e aquilo ter uma potência curativa. Não. Você se sentir seguro e acolhido. Então, é isso que os animais, se sentindo assim, o reiki potencializa e é comum depois da sessão de reiki o animal se sacudir, se balançar. Então, isso traz a dispersão de energia também. Muitas vezes no ambulatório, a gente com a experiência com os animais, era muito comum a gente sentir a energia deles vindo para nós também. Um olhar, depois terminou o reiki, uma lambida, um chacoalhão. Isso é uma coisa muito forte para a gente poder entender como é que é diferente a relação dos dois. Seguindo aqui, uma gatinha lá, essa gatinha é a Esperança, também na CEAM, que é onde eu trabalho também com os animais. E a Esperança, ela tem linfoma. E a Cleide, quando ela me trouxe a Esperança, ela me trouxe a Esperança como, olha, ela é meio arredia. Olha, ela tentou arranhar. E o que foi interessante? Ao abrir, ela já veio para mim e ofereceu a cabeça. Que é onde? Flor Marques. Desculpa. É onde está concentrado o linfoma e tem um dos linfonodos abertos drenando. Então, ela ofereceu a cabeça para a aplicação do reiki. E ela ficou quieta. Aqui a gente não tirou foto, porque não sou eu que tiro. Na verdade, eu não costumo fotografar os trabalhos. Mas o João, ele até brincou comigo, porque eu peguei a Esperança no colo para aplicar o reiki, para fazer o acolhimento que normalmente eu gosto de fazer com os animais que estão em casos terminais, ou animais que têm problemas de pele, trazer o animal para junto do cardíaco, né? É uma técnica que na parte da obstetrícia é chamada de técnica canguru, né? Quando você traz o bebezinho para o colo, ele tem contato direto com o coração. Então, isso é fundamental. E eu trouxe a Esperança para o meu coração. E ela ficou sem arranhar, sem unhar, mas simplesmente por quê? Porque, de alguma forma, queira ou não queira, ela sabia o que eu estava fazendo. Então, eu criei com ela um laço empático de confiança. Para os animais, isso é muito importante. Eu posso fazer o que eu quiser com eles. Ah, mas Camila, é só reiki, é só energia. Não, mas eu estou entrando. Então, eu falar com ele com uma voz mais lenta, eu estar bem vai ser importante para uma sessão, diferente do humano, porque o humano ele mente, ele engana. E aí o humano engana outro humano. Agora, o animal percebe se você está bem ou não. E isso vai influenciar diretamente a questão da ligação durante o envio de reiki. Ressaltando aqui que o reikiano vai enviar reiki, que é a união da energia do universo com a energia dele. Não é a energia dele mesmo, que é chamada de ectoplasma. Isso tem uma grande diferença. Então, é importante que o reikiano se prepare, se conecte para fazer a sessão. Principalmente quando ele pega casos como a Esperança, que é um caso terminal, que é um caso que não tem mais o que ser feito fisicamente falando. A gente está dando qualidade de vida. E ela foi muito receptiva para a primeira sessão. Seguindo aqui, quais são os benefícios? Aqui a gente colocou uma lista, mas são vários benefícios. O que eu diria? Como animal, ele, na minha concepção, ele é mais puro. Ele entrega, ele sente aquele que quer ajudar. A ação nele não se compara à ação com o humano. A ação dele normalmente é muito mais rápida, assim como as crianças e assim como os idosos, que estão sem aquela barreira de defesa e estão entregues para receber energia. Então, eu posso usar o reiki para toda e qualquer doença física, emocional, psíquica que seja. A gente não usa muito psíquico para animais, mas preciso ressaltar aqui, né? E ambiental, as questões espirituais, as questões que tratam os dois. No meu ponto de vista, eu tenho instituído um tratamento que eu cuido do humano de estimação do animal, né? Eu até brinco com isso. Então, cuidando dos dois, o benefício do reiki é maior. Por quê? Porque muitas vezes, na realidade, no meu caso, sei lá, 90%, os animais trazem seus humanos para serem tratados comigo. E por isso que eu fui estudar outras técnicas para me aprimorar e para poder trazer e trabalhar. Bom, então, finalizando aqui a nossa palestra breve. Então, só por hoje,
Sejamos gentis com todos os seres. Esse é um dos princípios do Reiki. Quando a gente trata a gentileza, significa reverenciar aquele animal que entrou em contato com você, porque ele também tem uma biografia de vida. Ele também tem algo a ser tratado, algo a ser falado. Ele também tem uma história. E ele vem, assim como o desenho que a gente apresentou, ele vem por similaridade. O animal que você tem, ele se adapta ao seu meio e eu ousaria dizer que ele é bem parecido com você. Muito parecido. E ele vai trazer para mim, como veterinária e como terapeuta, questões que eu preciso trabalhar com você. Então, perceba se isso faz sentido. E só por hoje, então, no momento presente, que possamos ser gentis e honrar todos os seres vivos. E lembrem-se que eu falei da taxonomia e dos invertebrados, tá? Então, não é fácil ser gentil, né? Com um cachorrinho, com um gatinho. Mas seja gentil com um caramujo, uma lagartixa, uma minhoca, uma formiga, uma barata. Camila, barata, mas eu piso na barata. Não, não é questão de você não matá-la, mas é honrá-la. Ela tá ali por alguma razão. Ela foi atraída por alguma razão. E eu matá-la naquele momento com raiva e tudo, não faz parte do princípio do Reiki, que é ser gentil com todos os seres vivos, humanos, animais, plantas e tudo mais. Então, queria muito agradecer vocês, dizer que é uma honra estar aqui, conduzir essa equipe maravilhosa, maravilhosa que está muito no meu coração, todas com as suas particularidades, todas com as suas virtudes, com seus dons, com seus talentos aqui, podendo expressar isso livremente, sendo elas mesmas sempre. E dizer que semana que vem nós vamos ter a Suzana trazendo as plantas e o Reiki. E a gente segue todas as terças com a palestra aberta, o envio de Reiki, no grupo Vijaya Rei ambulatorial. Então, meu muito obrigada e até a nossa próxima palestra.